Está começando mais um Turma da Aberta! Nós estamos contando algumas histórias muito poderosas, mas essas histórias aconteceram de verdade há muito tempo atrás. Afinal, essas histórias que nós estamos contando, elas são da Bíblia! Isso mesmo, acredito que você aí de casa já sabia disso, não é verdade? E nós já contamos aqui algumas histórias sobre Davi. E hoje eu tenho mais uma história para te contar dele. Afinal, esse rei, ele foi muito abençoado, teve várias aventuras e aconteceram várias coisas super interessantes na vida dele e muitas coisas para a gente aprender com ele. E essa história que eu vou contar tá lá na Bíblia, no Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, no livro de 2 Samuel, lá no capítulo 8. E essa história é a última partezinha da nossa série que eu tô contando sobre o rei Davi. Então, se você não assistiu, vai lá conferir os outros vídeos para você conhecer e aprender mais com esse super rei. Então, o que aconteceu será dessa vez? Há muito tempo atrás, foi construída a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um lugar de ouro, feito de ouro, que tinha as hastes para ser carregada. E sabe o que ela carregava? O que tinha dentro da Arca da Aliança? Quem aí sabe? Dentro da Arca da Aliança estava a presença de Deus. Uau, que poderoso! Deus estava ali, a presença de Deus estava dentro da arca. E Davi, ele já tinha transportado essa arca e ele estava fazendo uma viagem para levar a arca até outro local. No meio da viagem, ela estava dentro de um carro de boi. Quem aí já viu um carro de boi? É muito legal. Pois é, estava lá dentro de um carro de boi, os bois estavam puxando, Davi, ele se alegrava, ele estava se alegrando ali diante da presença de Deus. Até que um dos boizinhos tropeçou e a arca, ela caiu de dentro do carro de boi. Meu Deus do céu! E aí, quando o boizinho escorregou e a arca ela foi para cair no chão, ele foi para segurar, para não deixar a arca cair. Mas sabe o que aconteceu com ele? Ele foi morto, porque ele foi para pegar de qualquer jeito a Arca da Aliança. E aí ele morreu naquele exato momento que ele foi tentar pegar a arca de qualquer forma. Então Davi, ele ficou com medo de transportar aquela arca. E aí ele parou em uma casa e deixou a Arca da Aliança. Ele parou na casa de Obed-Edom. Olha que nome diferente! Pois é, a presença de Deus, ela ficou ali naquela casa. E sabe o que a Bíblia conta? Que Obed-Edom foi muito abençoado porque a Arca da Aliança estava lá na casa dele. E aí Davi, ouvindo, sabendo dessa história, do quanto que Obed-Edom havia sido abençoado com a Arca da Aliança, ele resolveu então ir lá buscar aquela arca para trazer de volta. E aí ele foi até lá, pegou a Arca da Aliança, tomou todo o cuidado dessa vez. E sabe o que aconteceu? Quando ele já estava chegando, Davi, ele começou a dançar, a se alegrar, a cantar diante da presença de Deus que estava ali na arca. E isso agradou muito o coração de Deus. Mas aí, ele chegou então em casa, ele já chegou, deixou a arca e ele foi para a casa dele. Quando ele chegou em casa, sabe quem estava lá esperando ele? Mical. Mical era a esposa de Davi. E aí ela estava assim, toda brava, falando: Davi, como pode um rei tá lá dançando, todo se exibindo? Como pode isso, Davi? Você dançando, parecendo até meio louco lá, diante da Arca da Aliança.
Mas Davi, ele não se importou com o que Mical disse, porque ele sabia que ele estava celebrando a presença de Deus. E isso agradou o coração de Deus. Sabe o que eu quero te dizer? Que eu e você, nós somos livres para celebrar Jesus. Sabia que quando nós dançamos um louvor, quando a gente se alegra, quando a gente está feliz na presença de Deus, celebrando, se alegrando e exaltando a Deus, isso agrada o coração de Deus, assim como Davi, ele não teve vergonha. Então, sabe o que eu quero te dizer? Quando você estiver lá no culto, na sua igreja, em uma célula ou em algum lugar onde esteja tocando uma música de Jesus, você pode sim, assim como Davi, se alegrar e dançar na presença de Deus. Não é, Macarena? Ixi, Macarena! Então, crianças, olha só que bênção! Nós podemos aprender algo precioso nessa história, não é verdade? Mais uma vez, Davi, ele nos ensinou algo precioso. Nós podemos sim ter liberdade na presença de Deus para nos alegrar e louvar o nome dele. Amém, crianças? Que bom estar aqui com vocês. Então, corre já para os outros vídeos, assiste lá a história de Davi. Se você já assistiu, assiste de novo, porque é muito poderosa e super legal. E eu quero esperar você no próximo vídeo, nas próximas histórias. Então, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e tchau, tornada aberta!